Qual dessas Copas do Brasil te marcou mais? Eu falo assim, elas têm assim, cada uma tem uma história, né? 93 porque foi a primeira, né? O Pinheiro sai do América, vem comandar o Cruzeiro. Essa Copa do Brasil, o pessoal estava perguntando lá, que eu falei que em 93 o Éder ganhou um título, é o título da Copa do Brasil, né? Que é o título que o Éder Aleixo tem com o Cruzeiro, a Copa do Brasil de 93. Né? A de 96 foi aquele espetáculo contra o Palmeiras, uma super virada com o Levir Coupe, né? A de 2000 tem aquela falta, né, batida ali pelo Giovani, com o Miller falando na orelha dele, né? 2003 é a Copa do Brasil que dá a tríplice coroa ao Cruzeiro, então tem a sua importância, aquele timão de 2003. 17 e 18 são as mais recentes, né? É um bicampeonato, então tem a sua importância. Então todas tiveram ali a sua marca. Para você, qual que marcou mais? Boa tarde, né? Para você, Leão, Seabra, todos que nos acompanham também no Tempo Esportes. Eu fico muito na dúvida entre 96 e 2000. 96 porque não que eu não tenha acompanhado a de 93, mas tinha 10 anos, né? Então acompanhava pouco. A de 96 já entendi um pouco mais, então tinha todo o contexto do jogo e já entendi o Palmeiras como a base da seleção, né? A gente, se bobear, escala aquele time do Palmeiras, né? De tanta gente boa que tinha, o gol logo no início do Palmeiras, então tem uma lembrança muito forte daquele jogo, uma das primeiras que eu tenho do futebol, mas é de 2000 também, é muito forte, fantástica, né? Então eu me lembro no Mineirão também, aquele jogo com aquela emoção toda, então... Com a saída do técnico sendo falada antes do jogo, né? Eu fico muito na dúvida entre 96 e 2000, de verdade. É verdade. Para você, Daniel Seabra, qual delas te marcou mais, por qual motivo, assim, jornalisticamente falando? A mais complicada, a de 93 foi a primeira, né? A primeira sempre tem um peso muito grande. Mas 96 foi um negócio de outro planeta, né? Verdade. Porque, como o Rafa disse, o time do Palmeiras era Veloso, Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, era Djalminha, era um time de outro planeta, era o time da Parmalat. Um timaço, voando, se eu não me engano era o Luxemburgo até o treinador do Palmeiras. E o Palmeiras faz 1-0 com, 5, 6 minutos. Todo mundo pensou, vai ser um massacre, né? Os caras vão ganhar de 4, 5 e tal. Eu tinha empatado aqui no Mineirão. Então o Cruzeiro tinha que virar o jogo de qualquer forma. Não era o Vanderlei, não. Era o Vanderlei, não? Deixa eu pensar. Não era, não. Palmeiras? Do Palmeiras era o Vanderlei. Era o Vanderlei? Era. E aí o Cruzeiro, com uma falha do Veloso, o Cruzeiro empata. Foi mesmo. E depois 2-1, o Cruzeiro vira o jogo lá no Parque Antártica. Ainda nem era no Parque, era Parque Antártica. E o Cruzeiro, então, venceu uma seleção brasileira, né? O time do Palmeiras era uma seleção brasileira, até com alguns estrangeiros. Então, aquela de 96, para mim, tem um peso enorme, porque foi contra quem foi, né? E da forma como foi, né? Um trabalho muito bacana do querido Levir Coupe. Eu estava lá no Parque Antártica. E olha, a gente ouviu pra caramba naquele lugar. Você tá doido. Tinha até o Kleber, né? O zagueiro, que foi do Atlético. Ele era o zagueiro do Palmeiras. E o Diego Bando tá me lembrando aqui que a falha do Veloso foi no segundo gol, né? Foi o gol do Roberto Gaúcho? Isso, o gol do Roberto Gaúcho. Do Roberto Gaúcho. E você? O primeiro quem falha é o Amaral, né? Exatamente, porque fura. E você, aí o Marcelo Ramos faz o gol, né? Marcelo Ramos. Mas esse título aí é espetacular realmente, pela fase vivida pelo Palmeiras, um time de 100 gols no Campeonato Paulista, uma linha de frente magnífica com Djalminha, Rivaldo e Luizão. Esse porque, como você disse, cada título ele tem sua peculiaridade, né? O campeonato de 2000, que foi decidido com um gol de falta do Giovani, ainda teve a dramaticidade do Kleber salvando a bola que ia para dentro do gol. Exatamente. No último lance do jogo. E sem contar aquele negócio, o Filipão tá vindo aí, o Zé Roberto Guimarães. Né? O Zé Roberto Guimarães era o diretor, né, da Rix Music, né? Teve uma defesa do André Dorin também. Foi essa aí no final do jogo. Não, você falou Kleber, não. Não, o Kleber era o zagueiro. É o zagueirão. O Kleber zagueiro, tava no Cruzeiro. Mas realmente, esse título de 96 acaba sendo mais marcante porque era o Palmeiras, foi no Parque Antártica, onde o Palmeiras não perdia e o Cruzeiro conquistou uma grande vitória. E olha que o primeiro jogo aqui foi 1-1, né?
num sábado à noite, ou numa sexta à noite, nem lembro, e todo mundo falou, agora já era. Foi até a reabertura do Mineirão com gramado novo, mas aí, lá no Parque Antártica, foi uma grande conquista, e não é à toa que eu considero o Levi um dos maiores técnicos que eu já vi, né? Não é à toa. Lembrando que a de 2000 foi em cima do São Paulo, do Levi Coupe, né? É verdade. Aí esse levice dele vem dessas coisas, dos 3 vices com o Cruzeiro, mais o vice da Copa do Brasil com o São Paulo, né? E ele perdeu 2 Copas do Brasil assim. Sim. Porque pelo Cruzeiro contra o Palmeiras foi um gol no final do jogo. Foi. Gol do Oséias, não foi? Foi do Oséias, exatamente. Isso mesmo. Então, ou seja, então para o pessoal aqui, 96 foi mais marcante, né, por tudo que aconteceu e tudo mais. Ô, Dimar, eu sei que hoje eu tô falando demais, mas agora eu vou ficar mais vontade, calado. Querido. Mas só para lembrar um outro fato. O Cruzeiro, se eu não estiver enganado, em 96, além de ter decidido contra o Palmeiras, ele arrebentou o Flamengo, o Corinthians e o Vasco também. Eu vou pegar a campanha aqui de 96. Eu tenho quase certeza que neste ano, você me ajuda aí, se abre, o Cruzeiro meteu 6 no Vasco lá em São Januário. Foi. Então foi realmente uma grande campanha. Acho que ganhou aqui no Independência o jogo, se eu não me engano. Eu vou pegar de 96. Contra o Corinthians aqui foi 4-0 na semifinal. Então, o Cruzeiro jogou demais naquela Copa do Brasil e sob a batuta do seu maestro, né? Que era o Palhinha. Jogou demais. E pra gente ilustrar, a gente separou aqui a campanha do Cruzeiro. Primeiro os times, vamos ver os times aqui da campanha de 93, né? Que foi a primeira Copa do Brasil ganha aí pelo Cruzeiro. Tá, esse é o caminho, né? Depois eu quero os times, tá? Tanto do Cruzeiro quanto do Grêmio. Então vamos lá, primeira fase é Desportivo e Cruzeiro, né? Ajuda aí, ô maravilhoso Rafa. É isso, Desportivo e Cruzeiro, né? Primeiro jogo fora, né? Depois o Cruzeiro decide em casa 5-0. E aí, já nas oitavas, perde pro Náutico 1-0. E aí vem pra BH pra poder reverter e reverte, né? Faz os 2-0. Pra gente ver como é complicado, né? A gente vê a caminho do Cruzeiro esse ano o CRB, né? Um Náutico. Isso. E um time campeão acabou ganhando o primeiro jogo 1-0, né? Depois São Paulo, o Cruzeiro que tem esse retrospecto ruim no Campeonato Brasileiro, mas em Copas o Cruzeiro costuma regular contra o São Paulo, né? Vence fora de casa 2-1 e depois em casa empate 2-2, vai para a semifinal para o jogo contra o Vasco. Quando tem o Vasco também no caminho, né? O Lelão lembrou também de 96, quando tem o Vasco no caminho, o Cruzeiro costuma regular na competição, né? Vence 3-0, depois no Rio de Janeiro empata 1-1 e aí vem a decisão do Grêmio, empate fora de casa e aquele 2-1. Com a vitória no Mineirão, primeiro título 93. E esse jogo da final, o primeiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo Roberto Gaúcho, um chute lá da intermediária. E o goleiro do Grêmio era o Eduardo, que era um goleiraço que tinha vindo do Goiás, e ele falha feio, ele tomou um frangaço nessa aí. Então vamos lá para os times. O do Cruzeiro tinha o Paulo César Borges, o Paulo Roberto, né? Célio Lúcio, Robson, Nonato, Ademir, Rogério Lage, Edenilson, Roberto Gaúcho, Cleison e Éder Aleixo, técnico Pinheiro. Mas o Luizinho era o titular desse time aí, não era? Não, esse é o time da final, tá? É o time da final. Luizinho tava em 92. Eu não sei se ele tava nessa aí. Não, viu, Lé? Já tinha saído? Acho que sim. Esses são os times da final, tá? Até tem aqui as modificações que o Grêmio fez na final. O Grêmio estava de Eduardo, Jackson, Paulão, Luciano, Dida, depois entrou o Charles, Pingo, que depois veio a jogar aqui no Cruzeiro, né? Jamir, depois entrou o Fabinho, Juninho, Denner, Gilson, Carlos Miguel, o técnico era o Sérgio Cosme. E a gente colocou a ficha dois cariocas, né? Dois cariocas. Foi jogador, inclusive, da seleção, e o Sérgio Cosme. E a gente colocou aqui Mineirão, né? A decisão público, 70.723 pagantes, já quase 80 mil no Mineirão.
Porque naquela época vinha o pagante e o não pagante era enorme também, né, gente? Vocês se lembram, né? Pagante deu aí 70, 80, não paga. O público total aí devia ter dado quase 90 mil. Exatamente. Pra você ver o tamanho que era o Mineirão, né? Até estranho, não é, Rafa? A gente falar hoje 70.723 pagantes. Era uma espremeção que eu vou te falar. Nossa Senhora. O árbitro foi o Renato Marcília, do Rio Grande do Sul, né? Depois veio a ser comentarista de arbitragem, aí, um cara muito bacana. Gols Cleison e Roberto Gaúcho para o Cruzeiro, e o Pingo fez o gol do Grêmio. Então essa é a ficha do jogo, 2-1. Há 32 anos atrás, a Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil do Cruzeiro. Gol de cabeça do Cleison, cruzamento do Paulo Roberto, não foi? Foi Paulo Roberto Costa. À direita das cabines antigas. Ainda tem um detalhe, o Roberto Gaúcho faz o primeiro gol, ele chuta lá da intermediária, o Eduardo falha feio, a bola passa e entra. O Roberto Gaúcho, eu não sei se ele tinha sido dispensado ou reprovado no Grêmio por exame médico. E aí, quando ele faz esse gol, ele vai lá no banco do Grêmio e faz assim, ó, aponta pro banco do Grêmio, aponta pra perna dele e tal. Foi um golaço lá da intermediária, uma falha feia do Eduardo, que era goleiro do Goiás, goleiraço, inclusive, esse Eduardo, falhou feio aí. Agora, o Matheus me falou aqui, pelo ponto eletrônico, que o Luizinho só esteve na Supercopa de 92. Isso, Tá certo. O time de 92 era o Paulo César, o Paulo Roberto, o Célio Lúcio, o Luizinho e o Nonato, sistema defensivo. Agora, sobre a Copa do Brasil de 96, eu me lembrei bem. O Cruzeiro goleou o Vasco por 6-2 e passou depois também o Flamengo, Corinthians, até vencer o Palmeiras na final. E o jogo de volta com o Vasco foi no Independência mesmo, o Cruzeiro... o Mineirão foi reaberto no jogo contra o Palmeiras, só. Isso. Contra o Corinthians. Opa. Contra o Corinthians e contra o Flamengo, os jogos foram no Independência. E quando a gente fala assim, né, e vai lembrando tudo que aconteceu nessa final de 93, a gente vê também que foi um jogaço, né? Que foi uma, né? E olha foi do outro lado, de uma importância. Também, né? Olha o Grêmio, boa, né? Denner, pelo amor, muita gente boa. E dentro daquela história que ele tinha mesmo, Paulão, né? Ex-Cruzeiro. Paulão é o zagueiro, né? O Pingo faz o gol de cabeça. Depois vem pra cá. Vem pro Cruzeiro depois. Carlos Miguel também jogou no Inter, jogou no São Paulo. Sim, só fera. Grandes jogos e grandes competições aí. Depois, ao longo desses próximos 2 meses, a gente deve ter muito aniversário de Copa do Brasil, porque elas terminavam no meio do ano, né? Ao contrário do que vocês vê agora, que né, você prolonga o calendário até dezembro, novembro, anteriormente não era assim, né? E nem tinha esse tamanho todo, né? A Copa do Brasil, por isso que nos próximos dias aí a gente deve ter mais gente, né? E aí já era um prenúncio de 2 dos que viriam a ser os maiores campeões, né? Durante muito tempo, Cruzeiro e Grêmio foram. O Cruzeiro aí é o maior campeão e o Flamengo já chegou no Grêmio também, né?